Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos novamente falar de cinema. Vamos continuar a conversar sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Hoje a gente vai falar de um filme francês chamado Os Miseráveis, que está concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, tá? Ou melhor filme de língua internacional, como se fala agora, tá? Para a gente poder conversar sobre esse filme, né, a gente precisa de spoilers, né? Então, se você ainda não assistiu o filme, dá uma paradinha aí, vai lá no cinema, né? Que esse filme só tá no cinema, assista ao filme, tá? Volte aqui, assista a gente e converse com a gente aqui nos comentários, tá? Esse filme, por que ele é muito interessante? Por que ele ficou entre os 5 finalistas ao Oscar de melhor filme em língua internacional? Porque esse filme está abordando um tema que já é um tema que tem provocado muita polêmica, tem sido muito falado nos últimos anos, que é a forma, né, como a imigração estrangeira está sendo tratada na Europa, nas grandes cidades europeias, como ela está sendo tratada nas periferias das grandes cidades europeias e como ela está se tornando um problema social de ordem extremamente grave, né? O filme ele começa de uma forma muito curiosa, né? Ele mostra a população, né, comemorando a vitória da França na Copa do Mundo de 2018, né? A população nas ruas de Paris, né? E você vê uma grande população negra e mestiça cantando a Marselhesa nas ruas, empunhando a bandeira da França, vestindo a camisa da seleção francesa, né, numa amostra, né, de que a população da França já está sofrendo, né, alterações, né, que com essa coisa da vinda dos imigrantes, né, da África, dos países de origem muçulmana, coisa e tal, né, ela está realmente se modificando, né, essa população francesa ela está deixando de ser não só branca, né? Ela era apenas branca, né? Mas ela está passando a ser não só branca agora, como mestiça também. Inclusive, né, o próprio camisa 10 da seleção francesa vamos dizer assim, um jogador mestiço, né? De origem mestiça, né? Então, o que acontece? O filme ele se passa nas periferias de Paris, né? Uma periferia altamente fragmentada, onde você tem vários grupos sociais ali dentro. Você tem, por exemplo, imigrantes de origem africana, você tem imigrantes de origem cigana, você tem imigrantes de origem muçulmana, no caso, né? Então, o que acontece? Você vê toda essa fragmentação social nas periferias e a forma como esses grupos, né, eles se interrelacionam, né, de uma forma extremamente conflituosa e de uma forma extremamente agressiva, né? E no meio de tudo isso você tem 3 policiais da divisão anticrime, né? Um policial chamado Ruiz, né, que está começando o seu primeiro dia de trabalho, né? E 2 policiais que já estão há 10 anos nas ruas, né, da periferia ali, que é o Chris, né, que é um francês branco típico, altamente preconceituoso contra esses imigrantes estrangeiros, tá? E você tem um outro policial chamado Guada, que tem origem de imigração estrangeira muçulmana, né? Eles patrulham as ruas ali da periferia, né, usando, né, vamos dizer assim, a pedagogia do medo, né, para poder manter um controle sobre as coisas, né? Que não vai se ter um outro jeito, né, de se lidar com essa situação, segundo os policiais mais experientes aí no caso, né? O que vai acontecer? A gente tem um menino, né, mestiço chamado Issa, né, que já tem um histórico de fazer várias coisas erradas, de fazer pequenos furtos, pequenos roubos, está sempre provocando alguns problemas, né? E o que ele vai fazer? Ele vai roubar um filhote de leão do circo dos ciganos. E o que os ciganos vão fazer? Eles vão no bairro negro, no bairro de origem africana, né, e vão ameaçar, né, o líder local, né, que é uma espécie de, vamos dizer assim, prefeito local, né, dizendo que se o leão não aparecer em 24 horas, que eles vão tocar o terror, que vai haver uma guerra de proporções enormes ali entre os ciganos, né, e entre esses imigrantes de origem africana. A polícia vai ter que resolver esse problema, né? Esses 3 policiais vão ter que resolver esse problema. Eles escaneiam a internet, eles ficam stalkeando a internet e descobrem, né, que o Issa foi o garoto que roubou o leãozinho, né? Então o que eles vão fazer? Eles vão tentar aprisionar o Issa na hora que ele está jogando bola com os outros garotos, né, do bairro, né? E esses garotos, o que eles fazem? Eles começam a apedrejar os policiais, né?
Numa situação dessa de conflito violento extremo, o que vai acontecer? O Issa vai conseguir se desvencilhar algemado dos policiais e vai tentar fugir. E o guarda vai fazer o quê? Vai dar um tiro de bala de borracha na cara do Issa, né? O grande problema nessa situação aí foi o que também, além dessa coisa extremamente grave que aconteceu, um garoto tá filmando, entendeu? Toda a ação policial com um drone, né? E se essa filmagem desse drone chega à polícia, entendeu? A carreira dos três está acabada. Então o que vai acontecer? Esses policiais vão tentar acobertar tudo, né? Vão esconder o Issa ferido com um grupo de traficantes, né, de origem árabe, né? Olha só que coisa, né? Essa acomunada aí entre a polícia, né, e a bandidagem, né, que a gente está vendo ali, vamos dizer assim, esses grupos de traficantes árabes ali no caso, né? E aí o que vai acontecer, né? O garoto que filmou tudo com drone, ele vai entregar o drone, o cartão para quem? Para um líder muçulmano local, que é um ex-traficante, né? E que é a única voz ali de coerência, né? Vamos dizer assim, dessa comunidade. É o cara que ainda tem alguma ética por causa da religião. Isso é uma atitude muito corajosa do diretor, né? Ele tem um nome complicadíssimo, o diretor, que é um diretor de origem do Mali, né? Que é o cara chama, acho que é Ladjli. Não sei se pronuncia assim, né? Mas o Ladjli, o que ele faz? Ele bota o líder religioso muçulmano, né, como o único cara que ainda tem, entendeu? Alguma ética, alguma coerência ali naquela sociedade altamente fragmentada e explosiva, né? É muito corajoso isso, por quê? Porque a gente tem visto, né, como a França tem sofrido vários ataques terroristas de grupos extremistas, né, islâmicos, né, como o Estado Islâmico, né, ultimamente, né, e aí é uma atitude que eu considero muito corajosa, né, você vê o líder muçulmano ser justamente a voz mais coerente ali da coisa, né. E aí o que acontece? Tá o líder muçulmano com o garoto lá, com o cartão de memória com as imagens dos policiais fazendo a agressão ao Issa, né? Dando tiro de bala de borracha no Issa, né? E aí o que acontece? O líder comunitário africano, ele vai tentar tomar isso do líder muçulmano para tentar chantagear a polícia, e os traficantes árabes vão, né, junto com a polícia, tentar tomar o cartão também. E aí fica aquele impasse, né? E aí o que acontece? O Ruiz, ele se aproxima do líder muçulmano, tenta conversar com ele, né? Esse líder muçulmano acaba aceitando as explicações do Ruiz, né? De que o tiro foi acidental e de que o garoto vai ficar bem, né? No caso, né? Se bem que o tiro não foi acidental coisíssima nenhuma, tá? E aí o que acontece? Os policiais conseguem ficar com o cartão e o Ruiz acaba tomando conta do cartão e depois entrega pro guarda e fala: eu sei que você atirou de propósito, você faz o que quiser com isso aí. E o caso acaba sendo acobertado com a ajuda dos traficantes árabes, da polícia, dos líderes comunitários africanos, do líder comunitário africano local e do líder religioso muçulmano. Quer dizer, houve colocar uma varrida para debaixo do tapete de toda essa situação. O que vai acontecer nisso aí? As crianças vão ficar muito inconformadas com isso e elas vão reagir de forma extremamente violenta contra a polícia, contra os líderes africanos, contra os traficantes, e vão tocar um terror enorme. E o filme termina de uma forma extremamente chocante. Você tem os policiais encurralados no corredor de um edifício, né, numa escadaria, né? E na parte alta da escadaria você tem um Issa com um coquetel molotov aceso, prestes a atirar nos policiais para incinerar os policiais, né? E o Ruiz, que era o policial que estava ali só no primeiro dia de trabalho, que ainda não está contaminado por aquela violência toda, com a arma engatilhada, ameaçando dar um tiro, né, no Issa, né? Quer dizer, é um negócio muito grave, muito complicado aí, né? E aí você termina, o filme não mostra o que vai acontecer, ele dá esse corte, né? E bota uma citação do Victor Hugo, dos Miseráveis do Victor Hugo, né? Que foi inclusive o lugar, essa região aí onde está acontecendo todo esse conflito, foi a região onde o Victor Hugo escreveu Os Miseráveis, tá? E bota essa citação do Victor Hugo, que é a seguinte: não existem mais pessoas, mais ou menos o seguinte: não existem mais pessoas, o que existem são maus cuidadores, maus cultivadores, maus criadores, né?
Então é um filme realmente muito chocante, é um filme que assusta demais, por quê? Porque é impressionante a semelhança que a gente vê das periferias, né, desses mundos que a gente chama de desenvolvidos, né, da França, de Paris, coisa e tal, com as nossas periferias aqui do nosso mundo em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, como vocês quiserem chamar melhor, né? E é impressionante como, né, de forma tão trágica, né, esse mundo subdesenvolvido e esse mundo desenvolvido se aproximam nas periferias, né, em toda a sua violência e em toda a sua fragmentação, tá? Então essa é a minha dica de hoje, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Sempre sugerindo que vocês acessem meu site lá, batataespacial.com.br, e que vocês também acessem o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? No YouTube, no Instagram, no Facebook, coisa e tal, né? Que vocês apertem o sininho lá das notificações, tá? Para você ver os vídeos que estão sendo lançados aqui, tá? Curtem, compartilhem, comentem e deem as suas opiniões aí, porque isso ajuda demais a gente, tá? Um abração a todos, fui!